A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Hoje o vídeo aí é sobre um estudo bem legal que eu tô fazendo da Palavra de Deus, que eu gostaria de dividir com vocês aqui do canal, que é o estudo bíblico de versículo a versículo, né, da Bíblia. Então eu tô aí me empenhando aí pra estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus agora em 2022 e eu quero compartilhar isso aqui com vocês no canal. Então uma das coisas que eu tô fazendo, que eu tô gostando bastante, é esse estudo versículo a versículo e eu quero compartilhar aqui com vocês então vamos começar aí com Gênesis 1:1. E aqui, ó, pessoal, eu estou fazendo aqui na minha Bíblia do Desafio dos 90 Dias. Então é esta daqui que eu ganhei no Clube do Leitor Gospel, né? Que é uma Bíblia do Jesus Copy. Então eu quero começar com vocês aqui. Então primeiro eu quero mostrar pra vocês aí a estrutura desse estudo que eu fiz bem de pertinho, pra você ver aí como que eu montei esse estudo de Gênesis 1:1. Eu quero compartilhar aqui com vocês, né, o estudo que eu fiz aí de Gênesis 1:1. E aqui tá, ó, eu fiz na minha Bíblia que eu estou usando agora esse ano para o meu desafio de 90 dias, né? Aí aqui tá, vocês estão vendo ali Gênesis 1. Então eu usei aquelas partezinhas ali, ó, que tem espaço na Bíblia, né? Pra fazer esse versículo a versículo. Então eu quero mostrar aqui pra vocês primeiro como é que ficou o meu estudo. E aí depois eu quero dialogar com vocês sobre esse estudo aí tão legal que eu tô fazendo da Palavra de Deus, que é estudar cada versículo, né? Meditar um pouquinho na essência de cada um deles. Então aqui tá o versículo a versículo, né? Eu coloquei um Bible ali, ó, de Jesus, né? Bem bonito. Escrevi ali então Gênesis 1:1. E aí coloquei ali, né, o versículo para ressaltar. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então é isso que tá em Gênesis 1:1, na Bíblia que eu estou usando, né, para fazer esse estudo. E aí eu coloquei ali embaixo, né, mais um Bible. Aqui botei um Bible de amor também. E ali eu coloquei os tópicos desse estudo que eu fiz, né? Então ficou ali, ó, estudo, né? Nada existia até então, Deus já era e Ele é. Deus é incriável, Ele é um ser único. Aí eu coloquei mais aqui também, ó, os céus significam, né, anjos, querubins, nuvens, planetas, a terra representa toda a existência, a natureza, o homem, os animais, e Deus fez tudo. Aí eu coloquei uns pontinhos ali, ó, pessoal, pra você ver, pra destacar bem, né, ali o meu estudo, né, os tópicos que eu fiz. Então eu fiz assim, né, e eu quero tentar organizar assim esse estudo de versículo a versículo. E aí eu vou colocar nas minhas bíblias ou no meu planner, na minha Bíblia Note, eu vou colocar ele um pouquinho em cada lugar, assim, não vou ter um lugar específico para ele. Mas a estrutura do estudo ficou assim, eu queria compartilhar com vocês, então vamos dialogar um pouquinho aí sobre esse estudo abençoado. Bom, pessoal, agora que você viu aí como é que ficou, né, bem de pertinho, bem os detalhes aí desse estudo, eu quero dialogar um pouquinho com vocês a experiência que eu tive ao mergulhar um pouco mais nesse versículo. Então, começando aí com o versículo em si, né, que nos diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então é uma frase curta, né, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então aí vem, né, remete para nós aí bem o início da nossa criação, no princípio, no início, né, em algumas traduções fala. Então é interessante a gente mergulhar nesse início da nossa história, do mundo, né, da criação do universo através de um Deus tão poderoso quanto o nosso, capaz de construir todas as coisas. A primeira coisa que me chama a atenção, então, nesse versículo é que nada existia, nada era real até o momento, né, apenas Deus era existente, porque Deus, ele não é algo criado, né, ele é um ser incriado. E ele lá no princípio então resolve, né, e cria os céus e a terra. Então isso me chama a atenção que nada existia além do nosso Deus. Então ele, mais um reforço, né, da importância que ele é único, que ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente e um Deus incriado, né, um Deus que vai além da nossa percepção humana.
né, a capacidade tremenda que o nosso Deus tem e de fazer do nada grandes coisas. A segunda coisa, pessoal, que me chama a atenção nesse versículo é que Deus já era, né? Então Deus já existia e ele é incriado, como eu já falei. Então Deus já existia. A soberania de Deus é tão tremenda nesse versículo, porque no princípio Deus, né? Então ele é além do princípio, né? Então reforça aí a nossa fé, né? A gente tem que crer nesse Deus tão sobrenatural que onde não existia nada, ele já era real, ele já era existente, ele já era um Deus tremendo, né? Então muitas vezes a gente tá aí desanimado na caminhada e não tem dimensão do quanto o nosso Deus é tremendo, do quanto o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que faz coisas incríveis e do nada faz tudo. Então, antes de tudo, né, existir, o nosso Deus já existia, o nosso Deus já era real e ele ainda é, né? Então, é uma coisa muito forte esse princípio, né, de que Deus existia antes, né? Ele se sobressai antes de todas as coisas. Então, isso me chamou muita atenção também, achei bem interessante essa perspectiva de Deus, de entender a dimensão do nosso Deus, de ser um Deus além da criação. Nosso Deus, eu também vejo aqui, pessoal, nesse versículo, que o nosso Deus é um Deus único. Como falei, um Deus incriado. Então, antes de qualquer outro Deus, né, da história existir, o nosso Deus único já existia, né, antes da criação do mundo e de todas as coisas. Então, isso torna o nosso Deus um Deus único, um Deus que se sobressai a deuses, né? Como a gente lê na palavra de Deus em algumas passagens. Então o nosso Deus, ele é único, ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente e único. Um Deus que existe além e antes de qualquer coisa. Uma curiosidade, pessoal, que me chamou muito a atenção nesse versículo é que quando a palavra de Deus fala ali que no princípio Deus criou os céus e a terra, eu penso, né, porque depois vem os dias da criação, que quando se refere a céu, se refere ali à criação de coisas sobrenaturais que nós cristãos cremos, né? Então, na minha perspectiva humana, eu creio que esse céu ali que o Senhor ressaltou nesse primeiro versículo da Bíblia foi a questão ali dos anjos, dos querubins, né, dos arcanjos, de toda aquela questão celestial que nós encontramos nas escrituras, né, toda essa dimensão maravilhosa de céu que ainda não é visível aos nossos olhos, né, mas existe, mas é real, é uma coisa do sobrenatural de Deus, né, eu já falei aqui no canal que eu acredito muito no sobrenatural de Deus. Eu sei que Deus é capaz de fazer coisas que fogem à nossa compreensão humana. E então eu entendo, né, que esse céu ali que Deus se refere justamente a isso, né? Aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, às coisas celestiais que nós ainda não temos acesso, mas que lá no princípio da criação Deus faz isso, né? Ser real, já pensando no cuidado comigo e com você, já pensando em toda a eternidade, né? Por nosso Deus, pelo nosso Deus ser um Deus onisciente, né? Ele já sabia de toda a realidade no nosso universo, do mundo e de tudo mais. E ele, né, pensa então nessa primeira parte dos arcanjos, querubins, né? E, enfim, então isso me chamou muito a atenção, achei isso extraordinário. E nesse mesmo versículo eu creio que quando Deus se refere à Terra, ele se refere aí aos planetas, às galáxias e tudo mais, né? O universo inteiro criado aí por ele. Então, esse céu e essa terra há uma simbologia muito linda aí nessas palavras, né? Porque depois Deus relata ali depois nós vamos ver ao longo, né, desse estudo que nós vamos acompanhar juntos aqui no canal, que Deus vem, né, trazendo os dias da criação e cada item. Então eu creio que esse céu e essa terra do princípio é algo sobrenatural de Deus, algo que Deus fez ali, além da nossa compreensão humana.
Então, né, deixando claro, né, pessoal, aqui que esse é o meu pensamento, né, o meu entendimento desse versículo, tá? Não é uma questão teológica, enfim, mas é aquilo que eu, com Deus, né, eu consegui entender desta parte, né, desta passagem. Eu procurei muito, pessoal, né, nesse estudo que eu estou fazendo, de versículo a versículo, me basear muito na palavra de Deus e naquilo que eu tenho tido entendimento dela. E tenho tentado mergulhar apenas em outras traduções da Bíblia, porque eu quero que seja algo assim que Deus fale ao meu coração, esse estudo de versículo a versículo, porque eu amo, né, pessoal, estudar teologia, já fiz cursos e tudo mais, mas às vezes quando a gente estuda muito, a gente pega muita informação, acaba que a gente não dá espaço para que Deus fale com a gente. Eu penso assim. Então, eu já fiz muitos estudos assim bem aprofundados, com muita pesquisa e tudo mais, mas esse estudo que eu estou fazendo agora, de versículo a versículo, eu quero mais focar naquilo que Deus vai falar comigo. Então, eu estou usando mesmo como base apenas a Bíblia e outras traduções dela, enfim, mas eu tenho usado, me baseado mesmo na palavra de Deus. Deus, ele fez tudo, todas as coisas. Nada que eu e você olhamos hoje não tem a mão de Deus ali. Então isso é muito legal, isso é muito, fortalece muito a nossa fé, a gente ter essa certeza de que Deus fez todas as coisas. Então eu acho que o que reforça muito em Gênesis 1:1 é essa premissa de que Deus fez tudo, de que Deus é único e de que ele está além do princípio da criação, né? Ele é um Deus superior a qualquer coisa. Então, fortalece muito a nossa fé e eu já me senti assim muito feliz nesse primeiro versículo de estudo, porque já pude ter um entendimento maior de quem é o meu Deus, né, da grandeza dele. Então, gostei muito. Então, a conclusão que eu tirei desse versículo realmente é que Deus fez todas as coisas e que ele é um Deus único e tremendo e que faz coisas além da nossa compreensão. Eu espero que você tenha gostado aí desse estudinho aí comigo de Gênesis 1:1. Coloca aí pra mim nos comentários, né, se você também gosta, assim, de se aprofundar na Bíblia um pouco mais. Se você também conseguiu compreender esse versículo assim como eu, ou se você tem uma outra visão desse versículo, coloca aqui pra mim, vamos acrescentar a fé um dos outros, vamos crescer no entendimento da palavra de Deus. Eu tenho acompanhado os comentários aqui do canal, e eu tenho visto que tem pessoas aí que mergulham bem a fundo na palavra de Deus, e isso tem me agregado, isso tem me ajudado muito na minha caminhada com Jesus, nos meus devocionais, e eu sou muito grata a Deus por isso. E então, pessoal, que Deus abençoe você e a sua casa. Não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!